cliente entrou em contato, falou, eu vi o seu site, eu vi o seu Instagram, fulano, uma amiga me indicou, queria fazer um jardim vertical aqui em casa. Falou, que bacana, obrigado. Você já sabe qual a parede, você tem as medidas? Esse é o primeiro ponto. Qual a medida do jardim vertical? Eu preciso do comprimento e da altura. Com isso, eu já consigo fazer o orçamento. E eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma planilha que só com essas duas informações eu consigo orçar tudo, absolutamente tudo. Você pode, com essas informações, já fazer o orçamento de cara, mas tem outras informações super importantes. Eu preciso saber sempre se o cliente tem ponto de água, se ele tem ponto de energia e se ele tem ponto de esgoto. Eu preciso desses 3 pontos próximos para fazer um jardim vertical. Eu já falei em outras lives, o que acontece, inclusive na última acho que eu falei, o que acontece se eu não tiver um desses quesitos aí. Se eu não tiver o ponto de água, tudo bem, eu consigo fazer usando um reservatório e um outro sistema de irrigação, que eu vou ensinar também no curso, que eu já falei que é o da Favo, @FavoBR aqui no Instagram. Com ele eu consigo ter um reservatório de água, que na verdade é uma floreira. Eles também vendem um reservatório, mas geralmente eu uso uma floreira que fica embutida embaixo do vertical, ninguém enxerga. E tem uma bombinha que faz circular. Tá. Se eu não tenho energia, eu uso... É sempre o ideal ter energia, porque eu só uso timer elétrico. Mas se realmente não tem como puxar energia, eu uso um timer da bateria profissional, não é um timerzinho de R$50, é um timer profissional importado. Que daí eu consigo irrigar mesmo sem ter ponto de energia. E se eu não tiver ponto de esgoto, isso é bem chato, mas daí eu tenho que fazer um reservatório também para que a água escoe para o reservatório e ele vai ter que ser esgotado. Isso é um saco. Eu acho que eu nunca fiz um vertical... Não, mentira, eu fiz. Tem uma coluna vertical que eu postei faz pouco tempo no Instagram, que é assim, tem ponto de água, mas não tem ponto de esgoto. Daí o cliente tem que esgotar a água, não tem que fazer. Mas não tem almoço grátis, né? Se ele não tem os pré-requisitos, algum preço ele vai ter que pagar, alguma contrapartida ele vai ter que dar para o jardim vertical funcionar. Então vamos lá. Medidas, altura e largura, água, luz e esgoto. E o último, que na verdade eu tinha que ter falado por primeiro, que é o mais importante de todos. Esse vai definir se você vai poder ou não atender o cliente. Tem luz natural? Se não tiver luz natural, ou se estiver muito longe de uma luz natural, esqueça, não faça o jardim vertical. Qual que é o ideal? Até 3 metros da fonte de luz. Então 3 metros de uma janela onde bata a luz. Não adianta ser uma janela que fica no subsolo, que mal entra a luz por essa janela. Tem que ser tem que ter iluminação natural vindo por lá. Não tem luz natural, o que eu faço? Não faz. Não posso te atender. Se você fizer, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer essa venda, só que você vai perder o cliente, vai perder a sua credibilidade no mercado, você vai se ferrar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não caia na história da lâmpada Grow, que substitui a luz do sol. Essa tecnologia não está desenvolvida o suficiente, então não entre nessa, tá bom? Quais que são os requisitos que você tem que perguntar para o cliente? Tem luz natural próximo? Tendo luz natural, outro detalhe importante, é área interna ou externa. Isso é super importante, mas na fase de orçamento, na verdade, a gente não se preocupa tanto. Eu já vou te explicar por quê. Porque a gente não vai especificar plantas nesse momento. Então, tem luz natural, água, luz, esgoto, e o quarto era as medidas. Quais são as medidas? O quarto não, o quinto. As medidas para você fazer o orçamento. Beleza, você pegou isso, você vai jogar numa planilha. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de mostrar a planilha, eu vou mostrar primeiro o orçamento. Depois eu vou descrever como é que eu cheguei nisso, tá bom? Como que é o meu orçamento hoje? Então, o meu orçamento, a gente está reformulando ele, mas hoje ele é assim. Tá lá minha logo, o nome da cliente, o serviço que eu vou prestar, a data, isso é muito importante. E aqui eu descrevo o que vai ser feito, o que vai ser instalado. O presente orçamento se refere à instalação de 4 jardins verticais, no caso desse cliente, utilizando o sistema modular Plastic Wall, com tantos módulos. Serão fornecidas as plantas, substrato, módulo, sistema de irrigação, drenagem para a construção de jardins verticais. Daí eu explico como que vai ser o sistema de irrigação, porque tem algumas opções, e como que funciona o sistema de drenagem, que é o McDrain. Tá tudo aqui do meu lado, eu já vou mostrar.
Daí, coloco uma foto do módulo, coloco uma foto do sistema de irrigação, que esse daqui, por acaso, eu pedi para imprimirem para mim, é um sistema da Favo, que é para quando não tem ponto de água. E daí eu dou 4 opções de preço. Vamos lá. Eu dou 4 opções de preço. Por que que eu dou 4? Porque a gente consegue baratear o vertical. Então, antes eu dava só a opção mais cara. Daí eu tinha que sempre, o cliente achava caro e eu tinha que dar a opção um pouco mais barata. Daí, o que acontecia? Dava muito retrabalho, tinha muita... Uma venda que às vezes podia ter sido fechada em poucas horas, às vezes demora 2 dias, porque o cliente manda, o cliente, não, está muito fora. Tá, tem essa opção aqui que barateia. Então, agora eu dou 4 opções para o cliente e ele decide o que ele vai fazer. Como que eu barateio esse vertical? Agora chega... Não, aliás, eu vou primeiro terminar de mostrar o orçamento e depois eu falo por que tem 4 opções. O que difere a opção mais cara, que aqui nesse caso está R$26 mil, até a opção mais barata. Opa, desculpa, não é a opção mais cara, está bem cara, mas é que são 4 verticais bem grandes e sem ponto d'água. Então tem reservatório para todos e vai nesse caso aqui vai um controlador para cada vertical, porque não é o sistema da Rainbird, não é o controlador da Rainbird que tem válvulas solenoides. Esse tem um controlador e uma bombinha que é acionada. Então a opção mais cara desses 4 verticais tá aqui, ó, R$32 mil. Não é barato, pessoal. Até a opção mais barata, que é R$29 mil, R$3 mil de diferença. É porque esse caso aqui é bem específico, mas a gente consegue baratear até 40% o valor de um vertical com as técnicas que eu vou falar rapidamente aqui no curso que eu explicar bem. Então daí eu falo sobre a forma de pagamento, já é outra página. A forma de pagamento que eu faço transferência bancária. Nesse mercado, pessoal, é impressionante, mas nesse mercado, esses valores, R$32 mil são pagos à vista. Eu não faço parcelamento. O que geralmente o cliente pede, e que acontece na maioria das vezes, é parcelar em 2 vezes. Paga uma vez no início da obra e outra vez no final. Então, num intervalo aí de 1 semana, 2 semanas, às vezes 1 mês, dependendo até da agenda do cliente, esse valor integral é pago. Cuidado para não fazer o que eu já fiz no começo de parcelar R$32 mil, não era um valor tão alto, parcelar em 10 vezes no boleto, e daí você se quebrar porque você tem que entregar o vertical completo, e a nossa margem não é tão grande assim, de um orçamento desse, a nossa margem não é 50%, é muito menor do que isso, tá? Daí o que acontece? Eu tenho que bancar o vertical para ir recebendo aos poucos. Eu não tinha, meu capital inicial foi zero. A única coisa que eu tinha quando eu comecei a empresa era um carro. Era o carro que eu tinha, da época que eu fazia já 6 anos que eu tinha o carro. A única coisa que eu tinha na vida para iniciar essa empresa era o carro. E uma parafusadeira, uma furadeira velha da minha mãe. Não tinha capital de giro. Então, se você não tem capital de giro, não seja metido, não vá querer fazer besteira para não perder o cliente, você parcelar em 10 vezes, não tem problema, eu vou recebendo. Pessoal, você se quebra, você começa falido já, você começa devendo de largada aí uns 15, 20 mil reais no primeiro cliente. Então, cuidado, o primeiro cliente é importante, mas não é a qualquer custo, ainda mais se ela for custar a sua empresa, então cuidado. Tá. Então eu falo sobre a forma de pagamento. Tem um item aqui que é política de reserva de agenda, que é o seguinte: eu só coloco a agenda, o cliente na minha lista de espera, porque eu tenho lista de espera até abril, agora já está até maio. Eu só consigo começar um vertical novo agora em maio. Eu só coloco esse cliente na minha agenda se ele me pagar a entrada. Se ele não pagar, não tem conversa. Ele quer para a semana que vem? Então beleza, me paga essa semana que daí ele vai ter um adicional pelo custo de emergência. Mas está com urgência? Então me paga. O que acontece? O cliente fala às vezes, não, mas eu vou executar só em maio. Daí ele fica me enrolando e deixa para pagar em maio. Mas não dá, pessoal.
Se você vai entrar nesse mercado, se você é empreendedor, você tem que entender que a sua profissão vai chegar um momento que vai deixar de ser instalador de jardim vertical. Esse é o começo. Eu já fui um instalador de jardim vertical lá no começo. A minha empresa, o meu trabalho, a minha ocupação hoje não é instalador de jardim vertical. A minha ocupação é empresário. Do momento que você dorme até o momento que você, aliás, do momento que você acorda até o momento que você dorme, a tua função é fazer sua empresa dar certo. E não é só fazer um jardim vertical dar certo. Isso é o meio, não é o fim. Então, se preocupe sempre com o fluxo de caixa da sua empresa. Então, quanto antes você receber do cliente, melhor. E quanto mais tarde você pagar o seu fornecedor, melhor. Daí você vai ter um ciclo financeiro negativo. Eu tive que estudar para aprender isso. Não aprendi isso na faculdade, eu sou agrônomo, não aprendi isso na faculdade. Se eu aprendi, eu esqueci. Infelizmente, eu não comecei com o Sebrae. Eu estou agora começando com a consultoria do Sebrae. Já fiz muita coisa errada. E eu não sou consultor do Sebrae, mas algumas coisinhas eu já aprendi. Uma coisa que eu aprendi você tem que receber do cliente o quanto antes e pagar o seu fornecedor o quanto depois. Não caia na conversa do seu fornecedor de te dar um descontinho a mais aí de 1, 2%. Eu vou pagar à vista para ter um desconto. Ele está fazendo isso que eu estou falando para você fazer na sua empresa. Ele está tentando fazer você pagar à vista. Então faça o seu cliente pagar à vista e negocie com o seu fornecedor para pagar o quanto antes depois. Quem mais está perguntando aqui? Pô, Antônio, sua bateria vai acabar, coloca para carregar. Ainda bem que você falou que eu tenho que pôr o meu aqui para carregar também. Deixa eu ver se tem mais. Quanto de capital de giro tem que ter para começar a fazer o jardim vertical? Olha, capital de giro, pelo que eu estudei aí sobre empreendedorismo, o ideal seria que você conseguisse bancar os seus custos totais durante 6 meses sem trabalhar. Esse é o capital de giro ideal. Então, se o seu custo fixo é, sei lá, R$8.000, então vai ser 6 vezes 8. É a realidade, esse é o ideal, mas é a realidade? No meu caso, não foi. Infelizmente, não. Eu comecei com zero, pessoal. Eu abri essa empresa, eu saí da multinacional que eu trabalhava, eu fui para os Estados Unidos para me preparar para abrir essa empresa. Eu sabia que eu ia abrir essa empresa, eu não sabia exatamente como seria, não sabia que ia ser a Ser House do jeito que ela é hoje, mas eu me preparei para ela. Só que aconteceram várias coisas no caminho que eu fiquei completamente sem dinheiro. Uma delas foi, primeiro, eu voltei dos Estados Unidos, saindo dos Estados Unidos, eu tinha conseguido um trabalho na Alemanha, eu ia trabalhar com telhado verde na Alemanha. Já estava certo, já estava com visto tirado, era só pegar um avião dos Estados Unidos e ir para a Alemanha. Não deu certo, eu tive que voltar, porque meu pai estava com câncer, e ele teve, assim, foi fulminante, entre ele descobrir e falecer, foram 3 meses, e eu cheguei no Brasil dia 12 de dezembro, se eu não me engano, e ele faleceu dia 12 de janeiro. Nesse meio tempo, todo o dinheiro, todas as minhas economias que eu tinha se esvaíram. Aliás, mentira, não foi todo, mas boa parte do meu dinheiro foi consumido no tratamento do meu pai. A gente tinha que pagar ambulância para levar ele para fazer radioterapia todo dia. Bom, estou entrando em detalhe aqui, enfim. Boa parte do meu dinheiro se foi lá. E a outra parte foi embora porque o que aconteceu? Quando eu cheguei, eu já vim também com um emprego, já vim dos Estados Unidos, contratado por uma empresa de paisagismo aqui de Curitiba, que eu precisava ter experiência aqui no Brasil nessa área, porque eu trabalhava com usina de cana antes, trabalhava numa multinacional. E eu comecei a trabalhar numa empresa de paisagismo aqui em Curitiba, trabalhei durante 6 meses, só que a empresa não estava muito bem nas pernas, estava atrasando demais o salário, enfim, foi muito importante para mim, mas não deu para continuar lá. Tipo, não tinha, estava quase que pagando para trabalhar. E eu saí da empresa e eu fiquei desempregado durante, 2016 até final de 2018. Conseguia fazer um serviço ou outro. Nessa área eu já fiz meu primeiro vertical, fiz um sistema de irrigação, mas não era o suficiente para eu me sustentar, não tinha uma renda fixa mensal, que é o que todo mundo quer, óbvio. Então, o dinheiro que eu tinha acabou nessa fase. Absolutamente tudo que eu tinha conquistado na minha vida, a única coisa que sobrou foi o carro. E
Até que eu entendi finalmente como que seria a minha empresa, eu entendi como que seria, o que eu iria fazer da vida. Porque eu tinha trabalhado muito com irrigação lá nos Estados Unidos e eu achava que isso nunca seria aplicável aqui no Brasil, estava muito enganado. Comecei a trabalhar com o sistema de irrigação aqui e não é tão simples assim você começar a vender sistemas que custam 20, 30, 40, 50 mil reais, 100 mil reais, sem ter uma empresa, né? Eu ainda duvidava que era isso, eu não entendia, não conhecia esse mercado de luxo que eu conheço hoje, esse público consumidor que está disposto a gastar esses valores. Então, até eu começar a fazer o meu primeiro sistema de irrigação aqui, que eu me capitalizei, um pouquinho, mas me capitalizei, que foi graças a um amigo meu, o Adri Gedim, meu amigo meu de faculdade, que hoje trabalha comigo, é meu projetista. Adri, eu devo muito a você. Hoje ele trabalha aqui na Ser House comigo. Ele foi convidado, porque ele já era paisagista, ele foi convidado para irrigar um paisagismo, e ele me chamou para irrigar. Beleza, já entendi, existe mercado. E o segundo foi um outro amigo meu, que agora me fugiu o nome, meu Deus, me fugiu o nome dele, era um calouro meu Deus, eu lembro, a empresa dele chama O Verdureiro, mas, caramba, esqueci o nome dele. Ao vivo é difícil, pessoal. E ele me encontrei com ele na rua e ele falou com um amigo dele que tio dele estava querendo fazer um jardim vertical. E eu falei que eu trabalhava com paisagismo, ele perguntou se queria fazer. Eu falei, claro, vou. E eu fui lá e fiz o primeiro jardim vertical. E aí que eu entendi que eu queria ser especializado em jardins verticais e irrigação, que foi o que eu aprendi nos Estados Unidos, só que eu achava que não ia caber aqui no Brasil. Daí, com o dinheiro desse eu tô me enrolando muito para falar, que horas são? Daqui a pouco já acaba a live. Com o dinheiro desses primeiros serviços, eu fiz duas coisas. Eu fui na contadora, abri um CNPJ, e eu fui numa empresa de comunicação, criei minha marca. Aliás, fiz 3 coisas. E eu contratei um web designer baratíssimo. Nossa, coitado, eu achei na OLX ele. Eu paguei R$350 e ele fez o site que está até hoje na minha empresa. A gente está refazendo ele, agora vai ficar assim, troço de outro mundo. Mas foi isso que eu fiz com o pouco de dinheiro que eu tinha dessas duas obras, do sistema de irrigação e do vertical. Abri o meu CNPJ com a contadora, criei minha marca, criei toda a identidade visual da minha marca, criei o cartão de visita, criei folder. Não façam folder, pessoal, perda de tempo. Pelo menos nesse mercado E fiz meu site, pronto. Estava com a Ser House pronta para funcionar. Era isso que faltava. A partir daí as coisas começaram a acontecer, claro que com muito trabalho, muito esforço, correndo atrás dos clientes. Eu já fiz uma live sobre prospecção de clientes, assistam, dou bastante dica lá, me usando como exemplo, né, falando do meu caso. Então, pessoal, eu não tinha capital de giro, até hoje eu estou construindo meu capital de giro, eu não estou rico, não estou milionário, nada disso. Tenho 2 anos de empresa só, e estou aprendendo, nunca fui empresário, estou aprendendo a administrar um negócio como esse, mas assim, já estou faturando por mês muito, mas muito mais do que eu podia sonhar. Quer dizer que eu estou rico? Não, quer dizer que a empresa está faturando, isso não quer dizer que eu tenho um lucro gigantesco. As coisas ainda estão caminhando, e lembrando que, como eu fiz muita besteira, como qualquer empreendedor novo, como eu fiz muita besteira no primeiro ano, putz, eu acumulei dívida, muito custo desnecessário, muito erro comercial, muita obra que eu fiz trabalhando de graça. Então ficou ali uma massa de dívida ali que eu estou pagando ainda. Então, quanto mais você se preparar, e desse curso eu vou falar bastante sobre isso para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Mas agora a gente já tá numa... Na verdade, desde que começou, eu nunca parei um dia de trabalhar, nem na pandemia. Na pandemia que duplicou a demanda. E nosso gráfico está sempre ascendente, graças a Deus, e logo eu vou estar tirando férias aí, fora do Brasil, se Deus quiser, mas ainda não estou nesse nível, pessoal. Então, só respondendo a pergunta de novo, capital de giro, se você puder ter uns 10 mil reais, você já começaria bem tranquilo. Mas se você não tiver, isso não vai te impedir de fazer, porque o que acontece? Como o cliente paga 50% da obra, você consegue
com esse 50%, praticamente você consegue entregar o vertical para receber o restante depois, e com a outra metade você paga a mão de obra da equipe que você terceirizou, não sei que você tenha feito sozinho, que é um pouco mais difícil. Tá. Se o vertical for em cima de um canteiro, de um jardim ou gramado, precisa ter o ponto de esgoto? Ah, é verdade, pessoal, desculpa. Se o vertical está no gramado, tá no lugar, não está em cima de um piso, você não precisa do ponto de esgoto, verdade. Pô. Mas é uma pergunta que você tem que fazer também. Já pergunta do ponto de água e daí o cliente já fala, não precisa ficar no esgoto. Então, aí já puxa a conversa. Qual a porcentagem de lucro? Perguntinha marota essa. Olha, a margem de lucro ideal é uns 30%. Assim penso eu. 30% é uma margem de lucro ideal. Agora que a gente já está começando a filtrar um pouco os clientes, não está pegando mais qualquer obra, a gente está tentando, está com um target maior para... Vou falar de outra forma, a gente não está mais baixando o preço só para fechar, a gente não aceita, não faz vertical a qualquer custo, entendeu? Não estou falando de fazer vertical pequeno ou grande, não é isso. Eu tenho o meu preço, e se o cliente não está disposto a pagar numa margem que me atenda, que vai viabilizar o meu negócio, agora a gente está recusando. Mas não me lembro de... claro, sempre tem uns que não fecham, mas... então, a gente varia de 45% a 30% a margem de lucro. Daí a gente tem, com 45% a gente tem uma margem para dar desconto, né? Forma de pagamento. A gente também faz por cartão, só que o que acontece? Você vai ter que embutir os custos do parcelamento no cartão, e como o valor é muito alto, o cliente passar R$30 mil, R$15 mil no cartão, tem que ter, claro, ele vai ter que ter bala na agulha, né? Óbvio. Mas você não vai poder parcelar em mais do que 3, 4 vezes. Você não vai parcelar em 10 vezes, que vai ficar inviável. Principalmente porque se você não tem capital de giro, você vai precisar antecipar esse valor. Então vai ficar quase tudo com a maquininha do cartão. Nossa, eu lembro uma vez eu fui simular, acho que R$10 mil para parcelar em 10, 8 vezes, né? Mas ficava tipo R$2 mil. Dos 10, R$2 mil ficava para a maquininha. Tipo, não tem como. Então, voltando. Política de reserva de agenda. Garantia, a gente dá 3 meses de garantia para o vertical das plantas. Então, nesses 3 meses, se você tiver uma morte generalizada de alguma espécie da planta, a gente substitui sem custo para o cliente. E é um período que eu chamo de período como é que chama? De adaptação. Então, nesses 3 meses, sempre vai ter uma planta ou outra que não vai gostar muito daquele lugar. Pode ser que ela fique muito feia, pode ser que ela seja só... Pode ser que ela só sinta um pouco, mas depois volte. Mas se acontecer de uma espécie, de todos os exemplares da mesma espécie morrerem, a gente vai ter que substituir, porque foi falha de projeto. Isso acontece, pessoal, a gente está sujeito a isso, infelizmente. Porque é uma variedade muito grande de plantas, né? Por mais que a gente estude para não errar, acontece, e isso a gente tem que assumir, esse BO aí. O que mais? Tá. E além disso, além dos 3 meses para as plantas, a gente dá 1 ano de garantia de problemas das instalações. Então, qualquer problema na irrigação, no módulo, está coberto. E além disso, tem as garantias dos fabricantes, que é muito maior que isso. Qual a posição ideal do ponto de água para o jardim vertical? Na parte superior ou inferior? Tanto faz. Sinceramente, tanto faz. Não faz a menor diferença. Eu prefiro que seja inferior porque daí não precisa de escada para trabalhar. Mas, tirando isso, não tem nenhum problema. Tá. Daí, um detalhe importante que eu coloco aqui na garantia. Meu Deus, eu estou enrolando demais hoje. Deixa eu correr aqui. A garantia não cobre problemas causados por condições climáticas adversas, como geada, que em Curitiba tem bastante, ventania, raio, mau uso dos equipamentos agrícolas. Pessoal, mau uso dos equipamentos de irrigação. Se o cliente, você vai lá e programa o seu sistema de irrigação para funcionar tantos minutos, 2 vezes por dia, ou quantas vezes você achar necessário, por dia no seu jardim, o cliente vai lá e mexe tudo. Perdeu a garantia. Perdeu a garantia. Então, é super importante isso. Tem que deixar claro para o cliente que ele não pode ficar mexendo no sistema de irrigação. Se ele está com algum problema, alguma dúvida, te chama para você mexer, porque é o sistema de irrigação que faz o jardim ficar vivo. Prazo de entrega, a gente sempre coloca um prazo de entrega
maior e tem dois prazos de entregas. Tem o prazo de entrega que você, até tal dia o seu vertical vai estar pronto com base na sua agenda. E tem outro prazo de entrega que é importante, que é após iniciada a obra, como que é? Até 7 dias após o início das obras, sujeito a alterações devido a condições climáticas desfavoráveis. Então, se está com algum problema nesse sentido, acabei de achar um erro da minha orçamentista aqui. Ela colocou que o início das obras é em janeiro de 2021, sendo que o orçamento é de março. Carol. Isso é uma coisa muito importante. Depois que você tiver uma pessoa fazendo um orçamento para você, você vai ter que revisar sempre, porque é comum cometer erros, tá? Daí tem as condições gerais. Dependendo do tipo de piso, poderá ser necessária a instalação de uma calha. É responsabilidade do cliente o fornecimento de um ponto de energia 220 e um ponto de água. Pode ser 110 também, mas sendo 220 é mais fácil, porque eu tenho um equipamento pronto entrega. Um detalhe importantíssimo. As plantas fornecidas serão fornecidas... Nossa, outro erro. As plantas serão fornecidas em bandejas e em cuias. As plantas em bandeja têm porte de muda e deverão demorar de 3 a 6 meses para fechar toda a superfície da parede. As plantas fornecidas em cuia têm porte intermediário e deverão levar até 3 meses para atingir o porte adulto. De modo geral, as plantas levarão de 3 a 6 meses para preencher toda a superfície do jardim vertical, conforme a temperatura e a iluminação local. Daí eu coloquei bem grande aqui, O cliente fica ciente que a plenitude do jardim vertical será alcançada entre 3 e 6 meses após o plantio. Isso tem que estar na sua proposta, isso tem que estar no seu contrato. Isso é super importante para não acontecer o que volta e meia acontece de um cliente querer que seja instantâneo. Pum! Que simplesmente brote na parede dele um jardim vertical como esse. Não é assim que funciona. Um jardim vertical é um sistema vivo. Por mais que você entupa, coloque só planta adulta aqui, e eu não gosto de fazer isso, eu já expliquei em várias lives, por mais que você entupa de plantas adultas aqui, o vertical não vai estar desse jeito, ele precisa se adaptar. E outra coisa, quando a gente coloca as plantas, elas ficam todas descabeladas, elas ficam cada uma apontando para um lado, assim, o vertical fica uma cara bagunçada. Isso é normal. O que vai acontecer? As plantas vão naturalmente emitir novas folhas buscando a luz, que vem na mesma direção. E o que acontece? Você vai ter todas as folhas de todas as plantas de espécies diferentes alinhadas. Todas vão estar mais ou menos voltadas para o mesmo lugar e você vai ter uma uniformidade na estética do vertical, que por mais que ele seja jungle, por mais que ele seja urban jungle, que é o estilo que a gente mais vende, o vertical vai ficar muito mais bonito se as folhas estiverem todas em harmonia, não... a costela de Adão que é assim, meu Deus, a costela de Adão quando você planta, cada uma fica desengonçada, assim. Eu lembro, nunca esqueço de um cliente que me deu um feedback negativo, ele me chamou a atenção e falou, pô João, você tem que ver, cara, que a gente quando compra uma costela de Adão, quando a gente pede um vertical de costela de Adão, a gente espera que as plantas, que as folhas estejam naquele formatinho de coração, assim, todas no formatinho de coração, e não de ponta cabeça, assim, depois... Eu quase respondi para ele, tá bom, eu vou então trabalhar no material genético das plantas para que todas estejam assim. Mas, não, tô brincando, pessoal. Isso vem com o tempo. As primeiras folhas, principalmente da costela de Adão, volta. A costela de Adão, as primeiras folhas que você coloca, muito provavelmente a planta vai abortar. Por quê? Porque ela vai sofrer um estresse hídrico ali, porque você tem que tirar ela do torrão, você colocou ela ali, ela sofre. Então, ela aborta essa folha para não desidratar, porque ela perde água pela evapotranspiração das folhas. Então, ela acha que vai morrer, ela aborta a folha para parar de evapotranspirar. Então, isso é nas outras cargas, nas próximas folhas, que fica bonitinho a planta, a folha da costela de Adão com aquele formato de coração nessa disposição, não assim, não assim. Não entendi por que a voltagem deverá ser 220. Não deve ser 220. A gente prefere, o controlador tem as duas opções, tem 110 e 220. Porém, no meu caso, pelo menos, o meu fornecedor sempre tem a pronta entrega 220, não tem 110. Só que acontece que essas casas de alto padrão que a gente atende, 100% quase tem os dois, tem 110 e 220. Então, aqui em Curitiba, eu sempre peço 220, porque para o cliente, tanto faz. Se eu falar que é 110, ele me dá uma tomada de 110, se eu falar que é 220,
ele dá uma tomada 220. Uma coisa importante, pessoal, ó, cuidado se o cliente começa a pedir para você puxar um ponto de luz e um ponto de água, porque você não é, eu imagino que a maioria de vocês não tem experiência com construção civil, talvez você não tenha um pedreiro, então é ideal que o cliente forneça. Se você vê que vai perder a obra por causa disso, tudo bem, você paga lá, sei lá quanto que vai cobrar isso, uns R$200, você paga para um pedreiro fazer para você, mas cuidado, porque não é a sua área, e depois o cliente quer uma coisa perfeita, sendo que você não trabalha nessa área. Puxar ponto de água, geralmente é muito mais fácil se for pelo jardim, se for enterrado, daí é tranquilo, nem questiono. Agora, se tiver que quebrar a parede, pessoal, pulem fora disso, não vai arrumar encrenca para sua vida. Então, é isso. A mão de obra orçada para execução, a mão de obra foi orçada para execução em horário comercial de segunda a sexta. Para horários alternativos, favor solicitar nova cotação. A gente diz que fornece nota fiscal e que a proposta é válida por 30 dias. Cuidado também, agora na época da pandemia, principalmente com essa alta do dólar, as coisas estão subindo muito rápido. Então não adianta o cliente vir com um orçamento de 5 meses atrás e querer que você feche. Você tem que atualizar, tá bom? Daí atrás a gente já coloca também como se fosse um contratinho aqui, um aceite, que vai estar ali o valor que foi, essa proposta de prestação de serviço foi aprovada por ambas as partes, o serviço será entregue pela contratada no prazo de tantos dias e o valor acordado na proposta é de tanto. Eu deixo em branco aqui para preencher o valor já com desconto, que sempre vai ter um chorinho, claro. E a forma de pagamento vai ser tal, eu dou aqui também nos dados bancários e os dois acima, tá? O que acontece muito? Eu acho que nas sei lá quantos verticais que eu já fiz, mas foi mais 100. Se eu peguei isso aqui assinado umas 2, 3 vezes, foi muito. Porque o que acontece? Você faz a primeira visita para o cliente, se você faz a visita, mas geralmente eu sempre faço. Você faz a visita para o cliente e depois a comunicação é toda por WhatsApp. Então você manda isso daqui por WhatsApp, pessoal. Você não vai mandar isso aqui por imprimir para entregar para o cliente. Então ele só vai dizer que aceitou. Hoje eu já tenho certificado digital, a gente faz um contrato. Eu sempre faço contrato agora. Por qualquer tamanho que seja a obra, eu sempre faço contrato. Eu tenho um certificado digital que eu entrego para o cliente assinado digitalmente, PDF, e ele me retorna assinado. Ele me manda, ou ele imprime, assina, escaneia e me devolve, ou ele imprime, assina e quando a gente vai lá a gente pega a nossa via, ou ele também assina digitalmente e me devolve. Isso é super importante, você precisa de contrato. Tenho 10 minutos. É super importante isso. Mas, lembre-se, você vai precisar mandar um PDF, não vai mandar orçamento em formato Word para o cliente, pelo amor de Deus. Seja profissional. Então, hoje, essa proposta aqui é a mesma proposta desde que eu abri a empresa. A carinha dela é isso aqui. Claro que a gente mexeu muito no texto, nas tabelas e tudo mais, mas é o mesmo arquivo, ainda a mesma estética desde o início. Agora a gente está reformando totalmente. Eu quero que o meu orçamento pareça um cardápio. Eu quero cheio de foto, lindo, espetacular. Assim que o cliente chore de ver o orçamento. Chore de felicidade. Fale, meu Deus, eu preciso ter isso. É esse o cara que vai fazer o vertical dos meus sonhos. Então, nesses 10 minutos que faltam, eu vou falar rapidamente de como que a gente barateia. Esse aqui é o módulo onde a gente planta o vertical. Então, ele vai fixado na parede, tem lives falando sobre isso exaustivamente, já falei muito. Nossa, e olha como que eu não estava queimado, era a camisa mesmo e a luz do sol que estava deixando com a cara vermelha. Dependendo do ângulo que eu fico aqui, ainda fico com cara vermelha, mas vamos lá. Então esse é o módulo, cabe em 12 litros, não vou ficar explicando porque tem muita live sobre isso já, é só pegar no meu IGTV. Mas como que barateia? Tem 4 opções de preço, certo? Daí a gente tem... Por que tem 4? Porque tem dois fatores, espaçamento dos módulos e tamanho das plantas. O espaçamento dos módulos tem 2 opções, ou é um do lado do outro, que é a versão mais cara, ou a gente dá 15 centímetros, 10 centímetros, depende da situação, geralmente 15. Entre um e o outro, as plantas fecham essa diferença aqui, não se preocupe. Você pode pintar a parede de preto, de preferência você pede para o cliente pintar ela para você.
você vai pintar a parede de preto, você vai espaçar e o efeito vai ser idêntico. Esse vertical aqui é espaçado e ninguém diz, não dá pra ver que tem, não dá pra ver listra nenhuma aqui. Então, o primeiro fator é esse, se vai ser espaçado ou se vai ser um do lado do outro, sem espaçamento. E o outro fator é planta, daí tem 4 opções, só plantas adultas, um mix 50% plantas adultas, 50% plantas 50% plantas jovens, mudas, ou se vai ser, esse a gente nem coloca, mas quando o cliente realmente quer algo muito barato, a gente coloca só plantas jovens. É muito raro, fiz pouquíssimos, mas a gente não pode, a gente tenta fechar o máximo possível. Então, se o cliente quer só com plantas jovens, a gente dá um valor para ele. Só que ele não vai poder usar samambaia, não vai poder usar filodendros. Vai ser basicamente só forrações, que são... Ele fica um jardim um pouquinho mais humilde, assim, mas tá bom. Tem cliente que não gosta de samambaia. Por incrível que pareça, tem cliente que não gosta de samambaia, é mais comum do que você imagina. Então, a gente tem essas diferenças aí que vão formando esse preço mais barato ou mais caro. Costela de Adão ou outra planta que seja pesada, não corre o risco dela não fixar na terra e despencar pelo fato do módulo ser pequeno, não corre esse risco. Não, porque o próprio tamanho do módulo, a quantidade de substrato, limita o crescimento das plantas. Uma costela de Adão Putz, eu queria mostrar uma revista para vocês, mas não está aqui. Uma costela de Adão plantada no chão não tem o mesmo tamanho de uma costela de Adão plantada no módulo. Eu vou pegar uma revista, um segundinho e já volto. Continuo me ouvindo aqui, estou aqui do lado, não quebrei a cara, não é a revista que eu queria. Esquece, pessoal, outra live eu mostro, mas eu já mostrei ela numa live. Tem o vertical, que tem uma linha de costela de Adão plantada no chão, e tem a costela de Adão no vertical. A que está plantada no chão tem uma folha gigantesca, e a que está plantada no vertical fica bem menor. Tá? Então, beleza, pessoal, vou tentar falar rapidamente aqui, tenho 7 minutos. Só mostrando rapidamente as planilhas, e essas planilhas vão estar disponíveis no curso. Como que a gente faz o cálculo do flash wall? Essa planilha aqui é essa aqui só, essa página aqui que estou mostrando só, tá? Essa daqui é disponibilizada pela própria Flash Prime. Eu não sou dono da Flash Prime, tá, pessoal? Tem muita gente que pergunta, acha que eu estou fazendo curso para vender módulo. Eu não vendo módulo, eu trabalho com serviços. Tá? Aqui você vai colocar a altura e a largura da parede. Nesse caso aqui tem 1,70 de altura por 5 metros de largura. E ele automaticamente vai calcular a quantidade de módulos, 50 módulos. Então, daí tem outras informações aqui, tem sobra de parede. Se você for dar espaçamento, aqui tem o tamanho da medida do módulo. Se você for dar espaçamento, é só você alterar aqui a largura do módulo. Ao invés de ser 50 centímetros, que é o que ele tem, você coloca aqui 65. Ele automaticamente calcula com o espaçamento. Então, dessa forma, a gente rapidamente sabe quantos módulos vão por vertical. Isso aqui, em 10 segundos, você tem essa informação. Com base nessas informações, a gente vai fazer o quê? Primeiro, cotar as plantas. A gente nunca fornece no orçamento, Vou até repetir de novo, depois a gente consegue cortar esse trechinho da live para colocar uma postagem no Instagram. Pessoal, a gente nunca fornece no orçamento as espécies das plantas que a gente vai utilizar, nunca. Nem a quantidade de cada espécie, óbvio. Eu só escrevo assim, ó, plantas, mais nada. Nesse caso aqui, R$13.000 de plantas. Mas aqui são 4 verticais, tá, pessoal? Por quê? Porque se você fornecer para o cliente, eu vou usar tantas costelas de Adão, vou usar um filodendro diferente aqui, porque para essa situação ele vai funcionar muito bem, e essa samambaia especial, e essa vinca. Se você fazer isso, o que o cliente vai fazer? Ele vai pegar a tua relação de plantas e o seu preço, e ele vai cotar com outra pessoa. Ele vai usar o seu projeto, que você já pensou naquele vertical, você já viu como é que vai ser a distribuição de plantas, ele vai pegar o seu trabalho e vai cotar com outra pessoa, que às vezes pode ser uma pessoa totalmente despreparada, que vai cobrar muito mais barato, porque realmente ela não tem técnica nenhuma para oferecer, e você vai perder o orçamento e o cliente vai executar um vertical com a cara que você pensou. Cuidado, eu já fiz esse erro. Então, eu não coto pensando em espécies, eu coto pensando em porte. E são 2 portes que eu uso. Bandeja, plantas de bandeja são aquelas bandejas que vêm 15 mudas, ou cuias. E eu coloco um valor médio ali. Então eu sei que uma bandeja eu vou gastar em torno,
até tem um valor aqui. Uma bandeja eu vou gastar em torno de... Cadê? Uma bandeja eu vou gastar em torno de R$12 a bandeja. Na verdade, algumas eu consigo mais barato e tal, mas na média R$12. E numa cuia eu coto em torno de R$25. Então eu vou pensar, beleza, eu tenho 50 módulos, metade desses módulos eu vou preencher com bandeja e metade com cuia. Esse é o meu cálculo. Ou, como tem várias opções ali de cálculo, de preços, tem a opção de 100% de cuia também. Mas que eu não gosto, já expliquei isso em outros, porque eu gosto que o vertical cresça na parede do cliente para ele se adaptar. Uma das últimas postagens eu falo isso. Então, eu vou pensar só nisso. Depois, na hora de se fechar, daí que eu vou fazer o projeto, daí que eu vou escolher as espécies, e eu vou escolher as espécies dentro daquele orçamento que eu tenho, o orçamento total. É R$25 por cuia? Beleza, mas vai ter cuia que eu vou pagar 12. Daí sobra dinheiro para eu gastar mais e colocar mais uma planta especial no vertical. A gente nunca vai passar perna no cliente, mas a gente vai, dentro daquele valor total, daquele orçamento total, a gente vai pegar o máximo possível de plantas super bacanas, porque a gente também não vai entregar um vertical medíocre para o cliente, que é o nosso portfólio. É assim que a gente orça a planta, não é dizendo de cara já qual é a espécie e qual a quantidade, porque o cliente vai cotar com outra pessoa. Já aconteceu isso comigo. Então, cuidado. Quando você faz o projeto do vertical já na fase de orçamento, você já está trabalhando sem receber. Não faça isso. Tem casos que eu faço isso, casos muito especiais, de obras que eu não quero perder, de clientes super especiais, que eu sei que tem muita gente disputando. Nesse caso, eu forneço até render. Já forneci render de graça várias vezes. Então, aqui, ó, nessa planilha que eu vou fornecer também, ficou pequenininho, mas tá vendo que tem 4 divisões aqui, ó? São as plantas para as 4 opções de preço. Daí tem aqui, ó, só com bandeja, com bandeja de cuia, aliás, só com cuia, bandeja de cuia, daí vai mudando a proporção. E um detalhe importantíssimo, no orçamento, a gente sempre orça as costelas de Adão à parte. Tem 2 minutos. A costela de Adão não entra no cálculo. Por quê? Porque a costela de Adão não preenche o módulo, ela não fecha o módulo. Então você vai plantar o jardim vertical inteiro e depois ainda vai inserir o vertical. Ainda vai inserir a costela de Adão. Então, eu calculo uma costela de Adão por metro quadrado. Pode ser, dependendo do caso, de coloca mais. Mas então, além de orçar todas as plantas, mais a costela de Adão. Tem 1 minuto e 35. Então as plantas eu já falei, no fim vai dar certinho o tempo. O que faltou falar é a irrigação, que eu tenho uma planilha que calcula sozinha a irrigação, que eu não estou achando agora, porque eu estou com pressa, estou desesperado. Mas está aqui, ó, tem uma planilha que, com base na quantidade de módulo, você calcula automaticamente ali todos os equipamentos que você vai usar. Você vai escolher se o controlador vai ser de quantas válvulas solenoides que você vai usar, quantas estações vai ser o controlador. Já fiz live sobre isso, vou ensinar um curso, mas... e você vai escolher o controlador, se ele vai ser pilha, se ele vai ser, se ele vai ser bateria, se ele vai ser elétrico, só uso elétrico de preferência, ou se vai ser o da Favo, que é para quando não tem reservatório. Obrigado, pessoal. Acompanhem as lives. Obrigado, pessoal que está assistindo gravado também. Não consegui ler todas as perguntas. Me manda... Bloqueei minha tela sem querer. Me manda a pergunta na DM que eu respondo. Pessoal, obrigado por tudo. Boa noite.